Boa noite, gente, tudo bom? Aqui é o Johnny na área. É o seguinte, o relato de hoje é da Dona Maria. Ela conta que na infância dela, ela avistou o lobisomem de perto. Então vamos ao relato. O caso aconteceu no interior de Pernambuco. Ela morava numa zona rural com seu pai e 8 irmãos. E eles trabalhavam na lavoura, na roça. Ela, os irmãos ajudavam os pais na roça, a plantar, colher, fazer os trabalhos de roça. E quando chegava de noite, o pai dela ia para a cidade tomar cachaça e ficava ela, a mãe e os irmãos sozinhos numa casa, a casa de madeira, aquelas madeiras, casa bem simples, frágil, de madeira, telhado de palha, uma casa bem simples. E eles ficavam lá até 1, 2 horas da manhã, que era a hora que o pai dela costumava chegar. E teve a noite, como de costume, o pai dela foi pro bar tomar cachaça, ela e os irmãos tudo pequeno, a mãe ficaram sozinhos na casa. E por volta de umas 11 horas mais ou menos, eles começaram a escutar barulho de passos do lado de fora da casa. O barulho era seguido de uma respiração bem ofegante e bem forte. E eles pensaram, né? Será que é meu pai? Será que é o pai? E ela disse que uma das irmãs dela já ia abrindo a porta. Quando a mãe dela falou assim, não, calma. A mãe dela colocou a mão, falou assim, calma, vamos olhar para ver quem é primeiro. E espiaram a mãe dela, espiou pela fechadura. E ela disse que a mãe dela contou, isso aí depois já, né? Que viu uma criatura mais horrorosa, mais horrível de todos os tempos. Que esses lobisomens que passam no filme é fichinha perto desse que ela viu. Era um ser com focinho comprido, as presas para fora, ficava babando e aquele rosnado, aquela respiração bem ofegante. A cara era uma mistura de urso com porco, mas era uma cara horrível. Os olhos eram amarelos, pareciam 2 bolas de fogo. Ela disse que a mãe dela ficou mais de 1 minuto paralisada. Aí ela começou a tocar na mãe dela e a mãe dela mandando eles fazer silêncio assim. E a criatura ficou rodeando a casa. E ela conta que a mãe dela ficou morrendo de medo daquela criatura tentar entrar. Porque se ela tentasse entrar para derrubar a porta ia ser fácil. Que era a madeira frágil. E teve uma hora que ela também tinha uma brecha assim na parede da madeira. Ela foi lá, colocou o olho lá e viu também a criatura. Ela disse que viu em fração de segundo, porque a criatura estava rodeando a casa assim. Mas esse pouco tempo que ela viu, ela disse que já deu para ficar aterrorizada. E aí, a sorte que o pai dela chegou mais cedo naquele dia. O pai dela estava vindo de cavalo e o cachorro vinha na frente acompanhando. Aí daqui a pouco começaram a escutar os latidos do cachorro. O cachorro que viu a fera e já saiu correndo latindo. E aí ela disse que só viram aqueles passos de gente correndo, barulho como se fosse um trote de cavalo. Mas era da fera. Correndo para a mata, se embicando na mata. E o cachorro foi até um certo ponto e voltou. E aí elas viram o pai dela chegando, abriram a porta, toda aterrorizada, chorando, ficaram naquele desespero. E aí depois se acalmaram, contaram para ele que elas tinham visto e falaram para eles não deixar elas mais sozinhas não, porque estava aparecendo um lobisomem lá. E ela conta que o pai dela demorou para acreditar, mas depois ele acabou acreditando nelas porque viu umas pegadas lá no quintal. E eram umas pegadas diferentes, não é a pegada comum de qualquer animal, era umas pegadas bem estranhas, diferentes.
como se fosse de um bicho bem esquisito mesmo. E depois desse dia, o pai dela arranjou uma arma emprestada, pediu uma arma para o sogro dele emprestado, mas essa fera nunca mais apareceu. E depois de uns tempos também, eles se mudaram desse lugar, foram morar mais próximo da cidade. Mas ela disse que ficou anos tendo pesadelo, não conseguia dormir direito à noite, às vezes acordava de noite assustada, lembrando dessa fera. E ela disse que lembra disso como se fosse hoje, que não sai da memória. Mas ela já superou o medo dessa fera. Tá bom, gente? Esse foi o relato da Dona Maria de Pernambuco. Muito obrigado aí. Se você tiver um relato também, chama aí pela mensagem aí que eu passo os contatos para você mandar o seu relato. Tá ok? Obrigado aí, até mais. Então pessoal, se você gostou do vídeo, me segue, curte, compartilha, comenta, dá aquela força pra nós aí, beleza? Um grande abraço, fica com Deus aí.